Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nesse sábado junto com vocês. Vamos tomar um café, ter um bate-papo aqui hoje com a doutora Ana Paula, uma amiga de tempos também, médica infectologista. Então vamos aproveitar a presença dela, a sua presença, viu, Ana, e fazer bastante perguntas, porque a tua área é bem grande, bem complexa, e a infectologia é uma área que praticamente todas as especialidades precisam do suporte, nós pedimos vários pareceres, enfim. Então, Ana, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aqui hoje e seja bem-vinda, né? Eu que agradeço a oportunidade, de poder mostrar um pouquinho o trabalho da gente. Isso a gente engrandece, vem só para engrandecer ainda mais, né? Porque às vezes a gente fala infectologia, mas até hoje é muito comum as pessoas falarem assim, mas o que você trata? Aí eu tenho que parar, explicar, e é muito comum as pessoas me perguntarem isso. Até que com o advento da Covid, a especialidade de infectologia ficou um pouco mais evidente, Sim, né? sim. Mas ainda eu tenho que parar para explicar, né? Que a gente trata doenças infecto-parasitárias, né, causadas por vírus, fungos, bactérias, protozoários. E saber, eu explico a minha área de atuação, onde que eu posso atuar, desde vigilância sanitária, Sim. epidemiológica, no controle de infecção hospitalar. E aí as pessoas começam a entender um pouquinho, né, do nosso trabalho e chegar até a gente também, né, porque hoje a gente tem visto, assim, uma grande taxa de contaminação de várias doenças, não só essas que são faladas, que estão bem veiculadas atualmente na mídia, né, mas de outras que são, inclusive, negligenciadas também, né, então é muito importante as pessoas terem um pouquinho de noção do nosso trabalho para que elas também se reconheçam com determinadas patologias e possam procurar um especialista. Exatamente, porque a infectologia, há um tempo atrás, ficava meio restrito aos pedidos de pareceres, né? Um médico ia lá, ortopedista, tem uma infecção lá no osso, uma osteomielite. Aí a gente pedia um parecer também. E assim, várias outras especialidades, cirurgia geral, pneumo, etc. Né? E isso quando, às vezes, né, como às vezes são doenças que não fazem parte do cotidiano do colega, né, que está ali na ponta, né, então acabava que já chegava pra gente com um grau maior de comprometimento, né, então isso eu acho que está mudando, vem mudando cada vez mais, né, mas ainda existem muitas doenças que precisam sim ser faladas, exploradas, né, para que seja feito um diagnóstico e tratamento precoce. Exatamente. Bom, hoje sábado a gente também tem uma novidade, porque recebemos de um parceiro nosso um brinde, né? Uau! Porque nós falamos de coisas aqui saudáveis, de saúde, etc. Então, a Mangu Fit Brasil de Sinop mandou 2 amostras aqui para nós de um pão. Não é pão de queijo, viu, Ana? Sei que você gosta. Amo, né? demais da conta. É um pão de batata doce, né? Sem glúten, sem lactose, né? Um é recheado com frango e o outro é um pão de batata normal. Nossa, eu tô ansiosa para experimentar. Aqui eu já te falei antes. Aqui não é nada de cenário, então vamos provar e deixar bem recomendado aí para o pessoal, né? Vamos colocar depois aqui. Barulhinho. Né? Barulhinho de pão de queijo, né? E aí é o seguinte também, todo convidado nosso, né? A gente tem que dar um presente. Então eu espero que você aceite o presente que eu vou te dar agora. Não sei se você gostará, mas enfim. Gente, quanta honra. Obrigada. Eu acho que consegue abrir melhor para a parte de trás ali. Tá. Quero ver a sua opinião. Nossa, obrigada, gente. Que chique, que recepção calorosa. Obrigada, hein? Nossa. Te ajudar. Podcast Café com O2.
Ah, meu Deus, nossa, eu amei! Gente, eu ganhei uma xícara lindíssima do café com O2 e um café reserva, que eu experimentei aqui, que é maravilhoso, super saboroso. Obrigada, amei meu presente. Então, está aí, muito bem. Esse é um pequeno presente realmente por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente, né? Legal. Obrigada. E aí, vamos lá, vamos desmistificar essa infectologia. Vamos. O médico se forma, e aí depois como é que é o processo de especialização? Ah, sim, né? São 3 anos, né? E aí a gente vai passar na especialização, na residência, né? Tanto pela clínica médica quanto na infecto, porque acabam sendo uma complementando a outra, né? E aí a gente tem a oportunidade de passar por todos os ambulatórios das especialidades médicas e também a gente faz uma imersão, a gente aprofunda nas doenças infecto-contagiosas. Aí a gente faz 3 anos de ambulatórios de doenças específicas, né? HIV, AIDS, hepatites virais, leishmaniose, hanseníase e por aí vai. Né? E também a gente aprende a controlar a infecção em ambiente hospitalar, com vistas à vigilância, né, epidemiológica, através de elaboração de indicadores, né? E aprende também com relação às doenças de notificação compulsória, né? Como é que a gente tem que fazer para notificar, se reportar às autoridades, né? A gente é muito comum, inclusive, infecto participar, né, de gestões, comissões, né? Que atuam principalmente na parte de vigilância. Isso é bom, porque é um médico que ele atende, logicamente, casos no setor privado, mas ele está muito inserido no setor público. Serviço público, né? Porque é com base em estatística, nesses dados todos, que o gestor vai tomar as decisões, né? E a gente tem, né, várias aqui, eu listaria um monte de doenças endêmicas, né, que por vezes são subnotificadas, subdiagnosticadas, né, e que a gente precisa estar lembrando, atuando, e fazendo com que essas doenças sejam vistas e que não deixem tantas sequelas, né, porque quanto mais, dependendo da patologia, quanto mais tardio o meu diagnóstico, né, mais complicações a gente vai vir a ter. E aí faz, logicamente, né, essa especialização em doenças e, logicamente, nos fármacos, né, nos antibióticos, né? Que são inúmeras classes, né? Sim, são 3 anos a gente respirando, inalando, digerindo antibiótico. E sempre tem, né, muitas dúvidas, assim, no consultório médico, né? Bastante. Em relação ao uso desses antibióticos. Eu vou citar um, mas, assim, na sua prática, você já deve ter escutado outras perguntas, né? Uma bem comum você passa um antibiótico para tratar uma infecção e o paciente pergunta, mas doutor, eu posso beber? Posso ingerir alguma bebida alcoólica? Nossa, essa pergunta assim, bem junto, eu acho, com a prescrição do antibiótico. Logo em seguida, né? Olha, apesar de não haver diminuição da efetividade da grande maioria dos antibióticos, a interação com este medicamento, ela pode levar principalmente a 2 potenciais efeitos nocivos, né? Um deles é a própria irritabilidade da mucosa gastrointestinal que o álcool provoca e determinados antibióticos provocam. E aí isso vai fazer com que o paciente, após uma ingestão de bebida alcoólica, ele vai ter piora daqueles sintomas pós-bebida alcoólica, de náusea, vômito, tontura, palpitação, né? E também, né, um outro efeito é a lesão hepática, né? Porque o álcool, ele é metabolizado pelo fígado, alguns antibióticos também passam pelo fígado, né? Para serem metabolizados
E aí, né, essa dupla álcool-antibiótico pode levar à hepatotoxicidade. Isso significa que eu vou ter lesão, prejuízo no meu fígado. Né? Então, o paciente, ele pode comprometer o tratamento dele desta maneira. E é claro, né, é uma pessoa que está ali doente, né, com um certo grau de imunossupressão. O álcool também leva, dependendo da quantidade, a imunossupressão, que pode comprometer mais ainda o meu resultado do tratamento, né? E se a gente pensar, né, a pessoa está doente, está bebendo bebida alcoólica, né, será que ela vai aderir ao tratamento? Né? Sim, são todas pouco provável, né, de conseguir manter a dose, conseguir manter o intervalo corretamente, né? Então, assim, não combinam. Sim, então é mais que uma recomendação, né? É quase uma coisa imperativa, né? Para você ter o melhor resultado, resultado possível, né? E outra coisa que acontece muito, né? Você está tratando alguma doença e o paciente, hoje diminuiu muito, porque a prescrição de antibióticos tem que ser com receita, né? Na farmácia. Graças a Deus. Né? Mas ainda tem paciente que consegue burlar o sistema. E toma por conta própria. Toma. Você quer ver uma coisa muito comum, assim, no nosso dia a dia? Infecção de garganta. Infecção de garganta, né? Nem sempre é de origem bacteriana, né? Na grande maioria é viral, né? Mas a amoxicilina, por exemplo, ela é sinônimo de tratamento de infecção de garganta. Já passa pra mim, né? Eles já chegam até pedindo, né? Quando eles não conseguem comprar aleatoriamente. Sim. Então, e outra coisa também que a gente sempre tem que pensar, a dose muitas vezes tem que ser ajustada, né? Então, se um paciente é mais idoso, se o paciente já tem uma patologia de base, uma hepatopatia, igual você falou, uma doença renal, o que acontece? Né, a gente tem que ajustar a dose, por vezes intervalo. E o tempo de tratamento também varia muito, né? De acordo com a resposta clínica do paciente, né? Não é assim, apesar de ser a maioria dos pacientes vê aquela receita pronta de 14 múltiplos de 7, né? Na verdade, né, quando a gente vai ver o porquê que são múltiplos de 7, é porque alguém lá atrás passava visita semanal, né, de 7 em 7 dias, então ficou-se estabelecido esse número mágico, né? Mas o tempo de tratamento ele vai demandar muito mais da necessidade da patologia, né, da resposta da patologia, do que o tempo em si, né? Então, o uso indiscriminado do antibiótico, ao invés dele ajudar, né, ele pode até prejudicar. Um termo bastante comum aí também é a tal da resistência bacteriana, né? Para a gente explicar, o que é uma resistência bacteriana ao determinado antibiótico? Quando, a partir inclusive do uso do antibiótico, eu vou gerar uma pressão nas bactérias, né? E aí ela vai fazer com que elas sofram mutações, elas vão se multiplicar, e à medida que elas vão se multiplicando, uma ou outra vai tendo uns pedacinhos diferentes, e aquilo ali é capaz de gerar uma resistência que não vai mais, que vai proporcionar à bactéria uma não resposta ao meu antibiótico. E aí a gente que está aqui na ponta, né, a gente vai percebendo, a gente percebe cada vez mais dificuldade para inserir um tratamento via oral, por exemplo. Né, porque os pacientes da própria comunidade, né, já estão chegando para a gente na ponta, ele nunca passou por um hospital, ele sequer, às vezes, tomou antibiótico previamente, e aí ele já chega com uma infecção, com um resultado já de cultura, né, que é um exame que isola a bactéria, mostra para mim quem é a bactéria e quais antibióticos que eu vou poder usar. Né? Então, por vezes, ela já chega, essa pessoa, com resistência, né? E uma pessoa que não usou antibiótico previamente, né? E isso ficou bem, bem evidente agora, né? Nesses 2 últimos anos, com o uso indiscriminado, né? Da própria Covid, né? As pessoas tratando infecção viral com antibiótico, né? Isso aí, a gente sente isso.
nos ambulatórios, né? O paciente que abre um quadro, por exemplo, de infecção urinária, já vem com um padrão de bactéria resistente, resistente, que às vezes demanda a necessidade de eu ter que usar terapia injetável na veia, né? E também para quem está nos hospitais, né, também já vem, assim, com essa dificuldade, né, eu tenho que usar antibióticos cada vez mais de amplo espectro, né, como se fosse, eu sempre falo um termo bem popular, né, como se eu tivesse que usar tiro de canhão, sim, né, para matar um ser vivo, né, que já veio para mim com um monte de dificuldades de tratamento. Sim. E, como você falou, nessa Covid, né, os hospitais, eles acabaram por evoluir ainda mais o serviço da CCIH, né? Foi. Né, justamente para tentar fazer esse controle. Justo. É difícil. Nossa, é muito difícil, né? A gente, você que já trabalhou em gestão de hospital, né? E pra gente também, porque a gente tem que reeducar, né, o nosso profissional. E às vezes o profissional, ele vem com várias crenças, ele vem com desde da dificuldade que a gente tem de ensinar um procedimento extremamente simples e que seria o nosso carro-chefe, que é a higienização das mãos. Sim. Né? A gente tem que ensinar a higienizar as mãos, né? E a gente sente na pele essa dificuldade, porque a gente ensina e... Às vezes não tem aquela aderência que a gente espera. Esperada, né? E por aí vão também outros processos que a gente ensina no hospital, que a gente tem que, por vezes, até de uma maneira mais impositiva, né, para que a coisa não tome uma proporção maior. Então, não é fácil o trabalho da CCH, assim. Mas é bacana também quando a gente vê o profissional que às vezes vê a gente no corredor e fala, já higienizei as mãos. Sim. Isso é bacana também, sabe? Porque, assim, dentro do hospital tem que trabalhar, vocês fazem isso, né? Trabalhar com protocolo. E aí já, né? Às vezes já tem um conflitozinho por escolas diferentes. Né? Então já começa por aí e tal, mas eu acho que todo mundo ganhou, né? Assim, sentido, né? Quando eu vim pra cá, né, há alguns aninhos, eu tinha recém-formado, então eu tinha muita dificuldade de falar com os colegas, porque, né, sei lá, uma menina, né, querendo mudar uma conduta que todo mundo às vezes praticava já há anos, né? Sim. Mas, assim, conversando, fazendo reuniões, isso foi bem positivo, né? E a gente conseguiu fazer, assim, acho que foi, assim, um trabalho que hoje... Eu olho assim, eu vejo o médico prescrevendo aquilo que a gente orientou, eu fico feliz. É gratificante. Não, legal, Ana. E nós falamos, eu dei uma chamada um tempo atrás dizendo que nós íamos falar, sabe do quê? Do tratamento de antibióticos, ou enfim, do tratamento hoje nas doenças com baixa de imunidade. Porque hoje, igual você disse, a mídia esteve muito em voga nessa questão da pandemia, e eu tenho a impressão que foram esquecidas algumas outras doenças infecciosas, que você vai me dizer, por exemplo, no caso da AIDS, a gente tem a impressão que parece que não tem mais, ou é uma coisa que já ficou banal ou não. Como é que está esse quadro de infecção? Assim, infelizmente a gente viu uma diminuição de notícias referentes, né, HIV/AIDS, né, pela mídia, né, diminuiu drasticamente, né, e aí com a pandemia, primeiro aquela coisa do paciente ter medo de ir buscar auxílio nos postos, né, na UPA, nos hospitais, por medo de contaminação, e aí, o que para mim, né, o que chegou para mim? A gente começou a perceber um aumento de pacientes buscando, dos que buscavam, que eram diagnosticados, né, eles já estavam chegando com doença mais avançada. Mais avançada. Por vezes, a gente infelizmente a gente perdeu paciente muito jovem, porque ele já chegou muito grave, né,
E a gente lamenta muito, porque é uma doença crônica que tem tratamento, desde que a gente desde que a gente consiga empregar em tempo oportuno. Sim. Né? E então a gente percebe isso, né? O paciente chegando com uma imunidade mais comprometida, de uma forma mais avançada, né? Às vezes com doenças oportunistas já instaladas, né? Sim, pouca sim. idade. Eu, particularmente, eu vi alguns casos que me chamaram, 3 casos que me chamaram a atenção, que assim, nesse 1 ano de pandemia, que eu não vi na minha residência. Porque, teoricamente, né, a gente advogava que, bom, com o advento da terapia antirretroviral, algumas patologias, né, que só aconteciam com a imunidade muito baixa, né, a gente não ia mais ver, né, e aí, de repente, me aparecem 3 casos, assim, a gente fica entristecido, né, porque a gente vê que o paciente demorou para procurar ajuda. Quando ele procura ajuda, as pessoas esquecem de pedir sorologias, né? Existe um tabu, né? Como se a gente fosse ofender, pedir sorologia de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, e são doenças que estão extremamente comuns em nosso meio, independente de classe social, cor, raça ou qualquer outra coisa. Já virou um pedido quase que de rotina. Faz parte, tem que fazer parte do rol de pedidos. O paciente chegou, quero fazer um check-up, né? Isso aí tem que fazer parte, né, dos exames solicitados que a gente pede ali na rotina. E é o nosso papel tirar todo esse estigma, né? Se o próprio médico tiver um estigma de não pedir ou de ficar com receio por aí, quem mais... que a gente acaba disseminaria muito mais isso. Então, acho que é importante sensibilizar. Né? E sensibilizar, naturalizar, né? Para que deixe de ser ainda um tabu, infelizmente, né? Depois de tantos anos, né? Depois de 40 anos, né, convivendo com HIV, né? A gente ainda, infelizmente, topa com esses tipos de situações. E, especificamente nesses 3 casos que você falou, eles chegaram, então, já com doenças secundárias já instaladas, né? O que é mais comum o paciente desenvolver como doença secundária? Pneumonia, meningite, câncer de pele. Por exemplo, a tuberculose, que é uma doença endêmica no nosso meio, ela pode desenvolver em vários sítios, né, do nosso organismo, né? Então, eu tinha paciente com tuberculose, a gente fala ganglionar, né, que são as ínguas que a gente tem, né, e aí a gente percebe um aumento, né, de tuberculose ganglionar, intestinal, pulmonar, então nem se fala. É assim, é o feijão com arroz, sabe? É uma coisa assim, como ela é endêmica e é uma doença antiga, endêmica, e ainda assim é pouco diagnosticada, sabe? Então, isso aí assim, é muito grande a taxa que a gente recebe de pacientes com essas patologias, principalmente tuberculose. Bem impressionante, né? muito. E por vezes a gente topa também com o diagnóstico microbiológico, né? O paciente soropositivo, ele tem um arsenal de infecção por germes, assim, que são difíceis de diagnósticos, que nem sempre um laboratório consegue diagnosticar. Às vezes você vai conseguir esse diagnóstico em hospitais e escolas, ou no LACEN. Então, fora toda essa dificuldade de você pensar que existe essa possibilidade de o paciente estar com determinada doença, ainda existe a dificuldade do diagnóstico, né? Que às vezes você tem que mandar para fora, e até às vezes o paciente saber, né? O próprio médico assistente também começar a desconfiar, né, demanda um tempo e às vezes a gente acaba perdendo o paciente. Às vezes ele chega pra gente assim já muito grave. E não dá tempo de fazer tudo isso, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui que a Kátia fez. Se é mito ou é verdade que os antibióticos estragam e escurecem os dentes? Não, gente, isso é mito. É mito, né?
O que escurece dente é má higienização, ponto. Sim, então, não tem desculpa. Não, Né? não. Tá bom. Eu já ouvi também. Meu filho ficou com dente assim porque tomou antibiótico e tal, mas é má higienização. Sim. Muito antigamente, aí eu vou falar, mas eu não sei se é mito também, viu? Então você me corrija. Manda aí, então. Me corrija. Eu acho que não é muito usado esse antibiótico, a tetraciclina. Não sei se parece-me que tinha essa associação, mas não sei te dizer hoje isso aí. Uhum. Não. Então, no assim, geral é isso. A né? tetra a gente usa da família dela, mas não tem correlação. Então pronto. Tá? Uma outra pergunta aqui, Ana. Fernanda perguntou. O que fez a doutora ir para a área de infectologia? Gente, como é que você escolheu o infecto? Olha, foi até engraçado, porque assim... Deixa eu pensar aqui de uma forma que não vai soar... Mas é engraçado. Não, fale. Quando eu passei no 4º ano, né? É a Fernanda que perguntou? Tá, Fernanda, olha só. Quando eu passei no 4º ano da faculdade, eu me apaixonei pela infecto, porque os professores, que eram os fundadores da faculdade, tinha esses ambulatórios e a infecto era muito forte. É muito forte, né, Laura, na UFMT, né? É verdade. Então, eu me apaixonei. A gente rodou em ambulatórios bem específicos, né, de leishmaniose, de HIV, hepatite, hanseníase. Então eu saí assim do 4º ano e falei, é isso que eu vou fazer, né? Aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, vou prestar prova pra infecto. Aí um ex-namorado meu virou pra mim e falou assim, você tá doida? Você vai ser pobre a vida inteira. Meu Deus. Eu falei assim, não sei, eu amei infecto, sabe? Ótimo, né? Porque assim, ele disse nesse sentido, porque é basicamente SUS, né? O povo ainda tira sarro, né? Sim. Não, você é médica, né? Você fez, não, eu sou médica de SUS. Ninguém fica rico com médico. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Foi assim, eu me apaixonei, eu acho que em grande parte pelos professores, que pra mim, assim, eram aqueles monstros de sabedoria, né? Que eu fiquei, assim, vidrada. E me cativaram. Sim, porque a clínica, né, a infectologia iminentemente. É clínica pura, né? É desafiador, é o tempo inteiro desafiador. Uma coisa investigativa, eu entendo isso aí. Parabéns aí, porque ainda bem que mais pessoas também pensarem igual você, porque é uma especialidade que hoje a gente engraçado não vive sem. Não, esses dias eu vi um post de uma amiga minha, né? Quando estava começando no Brasil já os casos de monkeypox, né? Ela falou assim, gente, o que eu fui fazer em infecto? Pelo amor de Deus. A varíola do macaco. Isso. O que eu fui fazer em infecto? Quando eu pensei que eu ia ter um pouquinho de paz, né? Mas é isso aí, estamos aí, né? Sim. Bom, vamos aproveitar esse gancho seu. Vamos. Como é que é essa nova infecção? Conta pra nós o que isso tem de... Bom, a gente, assim, atualmente, Laura, a gente tem até evitado de falar varíola do macaco para não associar ao animal, né? Então, ela é uma doença endêmica, África Central e África Ocidental, desde a década de 70, né? Então já tinham casos ali isolados. Em 2003 teve um surto nos Estados Unidos relacionado à importação de animais exóticos, né, que vieram da África. Sim. E aí esse ano, né, o primeiro paciente diagnosticado, ele tinha ido para a Nigéria, né, e aí os casos começaram a aparecer, né, na Inglaterra, e aí logo na Europa já começou a se difundir, né, e assim, eu li, inclusive, né, acho que Espanha e Portugal, depois de festas eletrônicas, né, muita gente e tal, que aí a coisa se espalhou, e aí para chegar aqui no Brasil foi rapidão, né, maio a gente já começou, aliás, junho, né, a gente já teve os primeiros casos. Então, assim, o macaco, na verdade, ele também é um hospedeiro, como a gente, ele adoece também. Ainda não sabemos quem é o reservatório. São roedores? Ponto de interrogação. Né? Mas em um dado momento, né, por questões de hábitos, né, nos países africanos, né, de caça, de alimentação, né, o ser humano se contaminou. Né? E aí, atualmente, a contaminação se dá entre humanos,
principalmente através de contato, pele a pele. Isso é um estudo agora bem recente que está muito relacionado com transmissão sexual, embora ela não é considerada ainda uma infecção sexualmente transmissível, né? Então é contato pele a pele, pele com mucosa, e também por transmissão aérea, né? Por gotícula, através da fala, da tosse. E dentro dos hospitais, né, eu só vou abrir um parêntese, né, para transmissão por aerossol naqueles pacientes que são submetidos a determinados procedimentos que vão gerar aerossol, né. Aí também tem transmissão através de fomites, né, roupas, superfícies, mas, né, nesse trabalho que saiu agora recentemente, ele diz assim que o que eles têm visto é que transmissão por objetos inanimados ela é bem menor, né? E o contato íntimo, ele está muito mais relacionado à transmissão. Tanto que a gente vê uma prevalência de transmissão entre homens que fazem sexo com homens, no entanto, não é uma doença específica de homens que fazem sexo com homens. A gente não pode cair nessa pegadinha, né, até para não estigmatizar a doença, como foi feito lá atrás na pandemia do HIV, AIDS, né, que falava-se peste gay, né, quando começou a acontecer nesse público, né, só que ela chegou nas nossas casas, né, em crianças, idosos, né, independente da orientação. E a gente até espera que depois de 40 anos, né, convivendo com HIV, que as pessoas também façam a mesma coisa com a monkeypox. Né? E aproveitando aqui, ó, sobre a varíola, uma outra pergunta. Qual o cuidado que devo ter e como identificar? Acho que quais são os sintomas assim iniciais e se tem algum sinal e sintoma mais específico? A forma típica, né, ela começa, né, eu tenho assim, depois de um contato, até 21 dias para a doença se expressar, e aí a forma típica é ela começar com sintomas de febre, dor no corpo, dor de cabeça, aparecer ínguas no pescoço, que é algo que chama muita atenção da varíola, inclusive auxilia no diagnóstico diferencial, né, e aí 3 dias depois começam a surgir lesões de pele. Né, essas lesões, elas tendem a ser a disseminação cabeça, membros, né, tronco e membros, e as lesões são típicas, né, elas começam como pontinhos vermelhinhos, aí elas vão formar um olhinho, aí essa parte central vai afundar, ela vai romper, vai afundar, e aí vai formar casquinha e depois vai cicatrizar, né. No entanto, o que a gente tem visto nesse surto é uma manifestação atípica. Então, tem casos de paciente com lesão única oral, lesão genital. Por isso que é importante o médico estar atento com relação ao diagnóstico diferencial de infecção sexualmente transmissível. Né? E às vezes o paciente ele vai ter só lesão genital, ano genital. Né? E quando perceber esses tipos de lesões, não hesitar em procurar médico, né, para que sejam feitos os cuidados necessários, né, tanto com relação ao acompanhamento, ao tratamento. Não tem, ainda tenho 3 antivirais, né, disponíveis, mas ainda não chegaram no Brasil, né, mas a gente vai tratar dor, se acontecer uma infecção na ferida, né, a gente vai tratar aquela infecção com antibióticos, mas é só casos pontuais, tá, gente? Não é para sair tomando antibiótico, não. Não volta naquilo que a gente falou, né? E nesses casos, né, como que a gente faz para se cuidar? Né? Fora isolar os pacientes que estão com feridas, higienizar as mãos, ou com água e sabão, ou com álcool 70, usar máscara, higienizar superfícies, restringir o número de parceiros sexuais. Se você perceber alguém com lesão, né, ou você tiver com lesão, procurar assistência médica também, que é importante, né, para que a gente possa
a fazer, além dos cuidados necessários, medidas de bloqueio, que é isolar o paciente. Isolar o paciente. Que vai permanecer, enquanto o isolamento, a gente não tem um número mágico, a gente fala até 21 dias, porém, se houver cicatrização total das lesões, né, ele pode sair antes ou depois desse período. Importante não negligenciar, né? Porque, uma outra pergunta aqui, ó, em relação à gravidade, porque o que eu percebo? Que aparentemente o que é vinculado, que é uma doença de menor consequências graves ao paciente do que a gente acostumou aí com a Covid. Mas ela pode evoluir também comprometendo órgãos internos e ela pode desenrolar de uma maneira bem ruim, não é? Existem algumas complicações, principalmente que podem acontecer nos grupos de risco, né, que são os extremos de idade, né, na gestante e nos pacientes com a imunidade comprometida, né? E quais os tipos de complicações? Uma infecção bacteriana mais grave, uma pneumonia, alteração no sistema nervoso central, fígado aumentado de tamanho, né? Então, nesses casos, inclusive, é critério de internação, né, para que a gente possa atuar e assim, embora ela tenha uma letalidade baixa, né, assim, tudo leva a crer que ela, porque assim, lá na África a gente tem duas regiões, né, e uma determinada região predomina um determinado sorotipo e na outra região um determinado, e outro sorotipo viral. Uma tem uma letalidade de 1% e a outra diz até 10%. E tudo indica que o que espalhou o mundo afora é essa letalidade de até 1%. Né? Então, é uma letalidade ainda baixa. A gente teve um óbito, mas ele relacionado com um paciente imunossuprimido avançado. Lembrar que o vírus está circulando no corpo. E aí o vírus pode alojar ou atacar qualquer órgão interno nosso. Né? É isso aí. Uma outra pergunta aqui da Kátia. É muito cedo falarmos em vacina nessa já, na verdade, já existe a vacina também, né? Ela é uma forma melhorada da vacina que foi aplicada na varíola humana, até no final da década de 70, né? Já está na 3ª geração. Então, Estados Unidos, Europa, Canadá já estão, né, em uso, então provavelmente já deve chegar pra gente, né, e provavelmente os grupos, vai ser feito em grupos prioritários, imunossuprimidos, profissional de saúde, mas já em breve vai chegar pra gente também. Ótima notícia. E puxando também um outro gancho, Ana, que durante muito tempo, já desde a época da nossa formação na faculdade, existia, né, as DSTs, né, como você falou, doença sexualmente transmissível. Hoje agora a gente fala, Lauro, infecção sexualmente transmissível. Infecção sexualmente IST, IST. Mas muita gente ainda usa o termo DST. Sim. E igual você falou, isso aí era muito comum na classe mais popular, né? Muito ligada ao SUS. Mas eu queria saber a sua experiência privada. Se realmente é só muito mais restrito lá. Não. Ou se... Né? Não. É que assim, como são infecções, né, que envolvem muitos tabus, preconceitos, né? Então, ela vem assim com uma carga já pesada, né, até para o paciente. Então, a gente não se fala muito, não se ouve muito, embora a gente esteja vivendo várias epidemias, né, sífilis, por exemplo, né, tem um aumento drástico de sífilis, e STs não escolhem sexo, não escolhem orientação, religião, classe social, nada. E a gente tem visto um comportamento da sociedade de estar indo contra o que a gente orienta de prevenção, né, com o uso de principalmente preservativos, mas existem várias outras formas de prevenção. E a gente vê isso, né, uma não adesão cada vez menor da população e o público chegando pra gente
em número cada vez maior, né? Gestantes, até crianças recém-nascidos, a gente tem visto uma maior taxa de contaminação. É mais por um alerta, né? Para a gente sempre lembrar que em suspeita de doença, procurar o médico especialista para poder fazer o diagnóstico preciso e começar o tratamento, né? Vou voltar no antibiótico. Vamos embora. Porque os mitos e verdades, entre aspas, aí são bastantes, né? Olha aqui, ó, o antibiótico, né, pode diminuir a eficácia do uso de anticoncepcionais? Sim, né? Existem duas vertentes, né, que defendem essa teoria. Não é teoria, né? Na verdade, é uma verdade, né? Então tem a questão do anticoncepcional ele precisar do epitélio intestinal, da bactéria intestinal para ser absorvido, e o antibiótico ele vem justamente ele altera a microbiota intestinal, e isso diminui a absorção do antibiótico, e também por questões relacionadas à própria metabolização no fígado, né? Que o antibiótico ele acelera o consumo desse anticoncepcional. E aí, né, na usuária do anticoncepcional, durante o uso do antibiótico, ela tem que ser orientada a usar preservativo, caso ela não queira engravidar. Tá. Então, ela precisa fazer um reforço aí nessa prevenção, né? E tem várias crianças filhas de antibiótico, né? Tem. Olha só, muito bem. Uma outra coisa relacionada a antibiótico. Antibiótico não é antibiótico, é tratamento de infecções, na verdade, né? O paciente chega e fala para você, para nós, que ele não está, como ele está com infecção, ele não está comendo as comidas remosas, né? Então, algumas comidas ele acha que ele não deve comer porque pode piorar a infecção ou pode até dificultar a cicatrização de alguma ferida. Como que é essa questão? Eu falei, nossa, porque eu lembrei agora da época da minha residência, porque no ambulatório de leishmaniose, a gente atendia não só lesões secundárias à leishmaniose, mas também de úlceras crônicas, de diversas origens, né? Sim. Então, nesse público com lesões, com úlceras mais antigas, né, era assim, é muito comum existir essa pergunta, né, ou falar que não come a comida remosa, né? Eu pensava, gente, o que é isso, comida remosa, né? Aí eu descobri que é carne de porco, acho que é comida com muita gordura, né? Mas não tem nada a ver, tá? É mito. É mito. Tá bom? Pode comer sua carninha de porco. Olha que notícia boa, hein? E você falou em lesões crônicas, né? Feridas crônicas. Me lembrei aqui do diabético. Né? Nossa. O paciente que desenvolve, né, o chamado pé diabético, aquelas úlceras e tal. Você tem muita experiência com esse tipo de lesão também? Do pé diabético? Tenho, assim, a gente tinha eu via muito no ambulatório, né, da época da residência, e intra-hospitalar. Intra-hospitalar. Né? Então, assim, é uma luta, né, porque o tratamento dessas lesões, ele já tem, assim, várias coisas contra, né? Tem uma oxigenação tecidual que é baixa, que é ruim, né? Ele vem anemiado, ele vem com glicemia elevada. O diabético também, ele é um imunossuprimido, por outra via, mas é também um imunossuprimido, né? E, assim, às vezes são lesões antigas, de anos e anos e anos, né, que já tem inclusive com envolvimento ósseo. Né? Então, assim, é bem triste porque o tratamento é longo, ele é multidisciplinar, né, ele envolve várias ações, que não só, vários tratamentos, adjuvantes, que não só atuam, que precisam ser feitos conjuntamente, né? Um só sozinho não vai conseguir resolver, né? E é longo o tratamento, é uma longa caminhada, né? Sim. Esses ferimentos infectados no diabético, né? Então envolve o infectologista, né? Que vai disciplinar aí com o melhor antibiótico que vai ser usado. Envolve o
endocrinologista também, para controlar a glicemia, igual você falou. Uhum. Envolve muitas vezes o cirurgião vascular, né, que precisa ver se tem alguma coisa cirúrgica ali para ser resolvida, né, algum desbridamento, inclusive, né. E hoje envolve também o médico hiperbarista, da hiperbárica, igual você falou, que tem uma baixa de oxigenação, e a hiperbárica justamente dá todo esse pool novo de oxigênio, porque ele aumenta 20 vezes a quantidade de oxigênio ofertado naquele tecido que está em sofrimento. Então, tem que utilizar todos os recursos aí possíveis, né? Para fechar aquela ferida, ou se tiver que fazer algum procedimento cirúrgico, ele tem que ser o mais conservador possível, ou se tiver que amputar, que ampute o menos possível. O menos possível, né? Então, a gente está bem acostumado aí a tratar esses ferimentos, assim como acho que você tem bastante lá, os ferimentos por úlceras, né? Úlceras venosas e arteriais, crônicas. Né? E os pacientes, assim, têm anos e anos convivendo, né, com a úlcera, né? E quando a gente consegue o tratamento por todas essas frentes que você citou, Laura, assim, de uma forma conjunta, é bacana, sabe? E quando a gente vê uma falha em algum desses tratamentos, não vai, sabe? Não vai. É uma luta pra gente, enquanto profissional da saúde, é uma luta pro paciente, né? Porque o que a gente menos quer é que ele ampute o membro, né? Claro. Então, assim, nem sempre, né? Às vezes o paciente já chega com uma lesão muito comprometida, né? E assim, quando a gente desestimulado, porque ele vai milhares de vezes, né, procurar auxílio, ele já usou milhares de antibióticos, mas de novo, antibiótico sozinho ele não faz milagre. Né? Então eu tenho que atuar de várias frentes, né? Multidisciplinar. Esquecemos de falar da parte nutricional. Ah, sim, importantíssima. A suplementação, né? Isso, fora a questão também, aí esse paciente, né, a questão nutricional, porque ele precisa controlar a glicemia, né, e às vezes esse paciente ele já vem com uma história tabágica também importante, que compromete a microvasculatura, né, então assim, são várias coisas jogando contra, né, então se a gente, o que a gente tiver disponível de arsenal, que a gente puder utilizar para esse paciente, quanto mais eu puder usar, mais benefícios ele vai ter. Perfeito. E a doutora Ana está aqui no momento de degustação aqui do nosso pão de batata. Eu acho que ela gostou, porque ela já comeu aqui, ó, 4. Gente do céu, ele tá contando. Pode ter mais, viu? Obrigada. Vixe, ele descobriu que eu sou comilona. Ai, meu Deus. Eu acho que é porque você gostou mesmo. Bom demais da conta, não? Então, tomar mais um cafezinho aqui. Acho que a gente pode falar um pouquinho, viu, Ana? Da sua experiência. Como é que foi a sua experiência nesse período aí do Covid? Você deve ter visto muito paciente, desde aquele que não foi diagnosticado, né? Ou acabou sabendo muito depois, né? E daqueles pacientes graves mesmo, né? Se você quiser contar um pouquinho como é que foi esse período para você. Eu acho que não só para mim, né? Mas para todo mundo foi traumatizante, né? O ano de 2020... Se a gente pudesse apagar das nossas memórias, mas até não dá para apagar, não, porque que sirva como experiência, com né? Certeza, Mas aquele grande número, né, aquele grande número de contágio, né? Aquele grande número, aqueles pacientes chegando, e a gente não conseguindo atender demanda, não tendo leito de internação em enfermaria, não tendo leito de internação em UTI, aquilo ali foi horrível, né? Sim. E no começo tudo muito novo, a gente não sabia direito que rumo a gente ia tomar. Eu me lembro quando em março, né, foi decretado o fechamento do comércio, escolas, enfim, né. A gente imaginava assim, não, até março, acho que de repente 1 mês, 2 meses a gente já vai reabrindo, né. Mal a gente sabia o que nos esperava, né. E aí a gente passou aquele ano pesado, né, todo mundo infectou, a gente não tinha vacina, a gente tinha ainda uma polarização do tratamento, né,
de uma forma extremamente incorreta, com fake news atuando contra a ciência. Foi muito difícil, porque a gente tinha que lutar não só contra a doença, mas também contra a desinformação. Exatamente. Né? E aí o ano de 2021 ele começou com a vacinação, também tivemos momentos difíceis, né, que a gente atravessou, mas aí a gente começou a perceber uma queda dos números, né, e até chegar nos dias de hoje, a gente, graças à vacinação, esses números hoje são infinitas vezes menor daquilo que a gente vivenciou em 2020, né? Apesar que a gente ainda conta com uma pequena parcela, acho que graças a Deus é uma pequena parcela da população que ainda teme não se vacinar, né? A gente hoje tem assim um conforto, né? Porque hoje a gente tem leitos de enfermaria, a gente tem leitos de UTI disponíveis para atender a demanda necessária, né? E aí, recentemente a gente teve um número muito grande de pacientes com contaminação hospitalar, mas eles vindo de fora, né? Porque a transmissão hoje, a Covid, ela veio para ficar, né? Isso aí a gente, infelizmente, sabe que é uma triste realidade, né? Então realmente, do ponto de vista aí, da infectologia, a vacina não tinha como não ser feita. Ela que controlou tudo isso. Com certeza, isso, né? Então, quem a gente viu padecendo, né? Os grupos de risco principalmente, né? A gente viu e continua vendo, né? Eles continuam, né? Claro, se contagiando, porém tendo um quadro clínico leve, né? E isso, de certa forma, nos dá um certo alívio, né? Ver as pessoas morrendo menos, adoecendo menos. E, que nem eu volto a falar, você conseguir dar dignidade no seu atendimento, né? Falando um pouquinho aí da ortopedia... Já brigamos muito, né, Laura? Mas a gente brigava, mas ficava em paz, né? Não, com certeza. Porque a gente atua numa doença, assim, das duas áreas, vamos dizer, né? E desculpe te interromper, mas eu vi assim, eu chegava e falava, retira a órtese, prótese, retira. Abre, né? E o ortopedista, veja só, né? Você tem que perceber que o paciente não tem condições operatórias no momento, né? E aí ele me mostrava um monte de coisa e a gente falava, não, mas tira. Tá, ele deixava ele falar, mas eu falava, então ele tira, né? Sim. E assim a gente ia, né? Que são as osteomielites, né? Nossa. Então, que sempre é aquele dilema, né? Se você vai tirar uma prótese, por exemplo, ou vai tirar uma placa, um sistema de estabilização, né? Aquilo ali não vai dificultar a consolidação, mas ao mesmo tempo, se deixar, vai atrapalhar o nosso tratamento. Né? Mas assim, é muito gratificante, igual eu já te falei no início, né? Com a infectologia já há muito tempo junto com a gente, né? Só quem ganha é o paciente, né? Sim. E agora com a hiperbárica também aqui disponível. Não, ela veio só somar força com a gente. Sim. Foi, assim, um boom, né? Fez a diferença. Depois que você usa... Pena que, assim, a gente ainda não consegue acessibilidade para todo mundo, né? Sim. Que é uma pena. É uma pena. Existe um rol, sabe? Um rol de doenças que o Conselho Federal de Medicina já tem consolidado, aprovado. E são várias patologias, não só na área de ortopedia, na área de cirurgia geral, na área de cirurgia vascular, na área de cirurgia plástica, principalmente quando se faz enxerto de risco. Então, assim, os planos de saúde, em estando essas doenças dentro daquele rol, cobrem. Entendi. Né? Mas nem todas. E assim, não está acessível ao SUS ainda, né? Infelizmente, porque ia ser um benefício imenso, né? E a gente acaba que, assim, recebendo pacientes que vêm anos e anos lutando, sabe? A gente gostaria de oferecer o melhor, que a gente sabe que existe, né? E às vezes a gente fica de mãos atadas por conta de limitação também, né? Da própria doença, do próprio sistema.
Sim. né? Porque além de você conseguir tratar a doença em si, né, a infecção em si, para os gestores muitas vezes importa os valores, né? Mas até nisso a terapia hiperbárica ela ajuda. Por quê? Como você falou, o paciente vem anos tratando no sistema, seja público ou seja no convênio, reinternou várias vezes, operou várias vezes, fez uso de antibióticos de quilo, né? E é esse histórico aí que é o nosso beabá, é a nossa rotina, ouvir isso aí que você está falando. Sim. Aí ele faz essa terapia adjuvante, essa terapia ela não desautoriza, pelo contrário, tudo o resto continua, né, do tratamento, como a gente falou. E muitas vezes a gente já teve casos de feridas, o paciente tinha 5 anos de feridas. Começou a fazer a terapia hiperbárica, aí todo mundo atuando, cirurgião, infecto e tal. 90 dias fechou. Nossa, isso é quase um milagre. Então o que acontece? Fora tratar a doença, fora o custo, né? Que a gente percebe, você reintegrou esse paciente no seio familiar, que ele já estava discriminado, porque pensa ferida a qualidade também... de vida que esse paciente tem com uma ferida aberta, tá sempre drenando pus, né? Eu já recebi paciente que usava fralda, porque era muito, e assim, 10 anos. Foi você quem me auxiliou nesse caso. Foi quando eu recém cheguei, esse caso chegou pra mim, e aí ele, nossa, ainda bem que eu cheguei na infectologista, ela vai resolver meus problemas. Eu falei, Jesus do céu, me ajuda. Olha o peso. O que eu faço? Olha o peso. E era essa história aí, né? 10 anos de infecção. Sim. Aí você reintegra esse paciente na família que ele já estava discriminado. Faz esse paciente voltar ao trabalho, né? Então, assim, só ganho, né? Isso mesmo. Deixa eu aproveitar uma outra pergunta aqui. Eu vou explorar aqui. Fica à vontade. Estou aqui para isso. Você reconhece algum descuido no início da pandemia que poderia ter prevenido algumas coisas na repercussão que a pandemia causou? Nossa, reconheço vários. Tá? A gente, enquanto infecto, foi muito sofrido ser infecto nesse momento da pandemia, né? Porque quando a gente ia para os estudos, né? Então, a medicina, ela não é baseada em achismos, ela é baseada em evidência. Então, tem que ter vários trabalhos, artigos comprovando que determinado medicamento, que determinado exame favorece a recuperação da saúde do paciente. Sim. Né? E naquele momento, no começo da pandemia, não tinha nada de artigos. Tinham artigos, trabalhos pequenos que ainda estavam começando. E a gente teve que lutar, né, com um monte de informações falsas. Artigos científicos começaram a ser veiculados, inclusive artigos que não eram idôneos. Mas aí a população não tinha como saber que aquele artigo que estava defendendo aquele ponto de vista, aquele artigo, ele era um nível de evidência baixo, aquilo ali não valia de nada. Né? E então foi muito difícil a gente lutar contra um movimento, né? Foi muito difícil ser infecto naquele momento, porque a gente sabia o que estava acontecendo, a gente imaginava o que estava por vir, né? E tinha uma onda contra, né? Então a luta foi difícil, né? Porque é mídia, rede social, política no meio. Política, nossa, foi pesado, né? Então, embora eu aprendi muito como médica, até como ser humano também naquele momento, né? Olha, foi muito difícil. Eu digo que foi quase que traumatizante, né? Chegou um dado momento que, quando você vê um movimento contra, né? Você fala, meu Deus, né? Tá tudo errado, né? Falando em tratamento precoce que não existe, né? Advogando contra a vacina, contra o uso de máscaras, né? E eram medidas que eram as únicas medidas que tinham efetividade, né? Comprovação científica. Mas tá bom, igual foi um aprendizado, né? E assim como outros na história do mundo aí, não pode ser esquecido. Nunca mais. Vai estar nos livros,
estará nos livros e a gente vai poder dizer aí Os nossos filhos, netos, nossos né? netos, olha, eu vivi isso aqui e foi assim, porque eu senti na pele. Nossa, né? até arrepiei. Mas é verdade. É verdade. Vai ficar esse capítulo na nossa história, né? Sim. Uma outra pergunta aqui. Teve algum caso que te emocionou muito? Nossa, vários. Ixi, gente, olha, meu olho até enche de lágrimas. Foi difícil. Sim. Mas assim, né? Se a gente olhar no coletivo, né? Quando a gente ouviu falar em Manaus que tava faltando oxigênio, né? Aquilo ali pra mim foi, né? E não só assim, quem não perdeu alguém nessa pandemia, Sim. né? O próximo, algum conhecido, eu acho que todo mundo tem um Todo conhecido, mundo. né? Então, eu tive casos, assim, de pacientes né, que eu perdi, que eram pacientes que a gente tinha carinho por eles, né? Assim, eu tive um paciente mesmo, assim, que fazia anos que ele estava comigo, né? E ele tinha uma determinada patologia, mas quando ele tinha outros problemas de saúde, ele queria que eu consultasse também. Então eu já falava, né, até as meninas, não, o senhor tem que ir no posto. Eu falava, não, gente, deixa, né, porque pelo menos o que eu não souber, eu acalento, né? Sim. E já, assim, no finalzinho da vida dele, ele estava internado por outros motivos, mas aí ele contraiu Covid na internação e acabou tomando um rumo... um desfecho negativo, né? Ele evoluiu para o óbito, né? Foi difícil para mim, né? Ter que encarar mais essa perda, né? Mas, infelizmente, a gente viu que a Covid não matava só idoso, não matava só gestante, não matava só imunossuprimido, né? Mas às vezes era gente nova, era gente... isso mesmo. Uma outra pergunta aqui, Ana. Você acha que o psicológico pode impactar diretamente ou indiretamente em doenças virais? De uma forma, dependendo da magnitude, né, da doença, pode piorar sim, né? Porque eu acho que o nosso pensamento, ele comanda todo o nosso organismo. Né? Então a gente tem que sim pensar positivo, se acreditam em Deus, se tenham fé, né, na minha religião, na minha crença, tem que ter fé também em Deus, né? São medidas indiretas, né, que vai culminar com um desfecho positivo, né? Sim. Não só o pensamento positivo, né? Porque o pensamento positivo te estimula a continuar, estimula a não desistir do tratamento, né? É verdade. Né? E a medicina é assim, Ana, a ciência, ela tem sua limitação. Se pensar a ciência 50 anos atrás, totalmente diferente. E eu, assim, particularmente, acredito aí, não estou falando como médico, não, que esse psicológico, essa crença, essa fé, algum dia a ciência vai provar, através de algum medidor, algum mediador químico, que realmente essa fé estaria liberando em nós alguma substância curativa. Né? Então, para aquele que não acredita na fé puramente, e tem aqueles casos, né, assim, que a gente sempre ouve de paciente, assim, né, falando que fui no médico, o médico desenganou, né, mas aí, doutora, na força do pensamento, da fé, eu me curei, em nome de Jesus, né, eu dou risada e tal, mas eu sei que assim, é uma risada que eu compartilho, eu compactuo com esse pensamento, né, a gente tem que pensar positivo, ter fé, né, a nossa fé é inabalável. E assim... o sentimento de dever cumprido, né? Eu fiz tudo que foi, se o desfecho for ruim, mas eu fiz tudo que foi preciso, a família fez tudo que foi possível, né? Não houve desistência no caminho. Eu acho que isso aí que você falou, a gente ter essa sensação, né? De que eu fiz tudo que estava ao meu alcance enquanto médica, né? Talvez deixou um pouco a desejar na Covid, porque eu sabia o que eu tinha que oferecer para o meu paciente e por vezes chegou um momento que eu não tinha condição de oferecer, né? O que ele precisava, nem que fosse o mínimo, né? Mas a sensação de dever cumprido, ela ameniza a dor da perda, né? Sim, com certeza. Nós falamos aí bastante de antibióticos, falamos da questão hepática, né?
E aí a gente tem aquela patologia que não sei se está muito ainda em evidência, as hepatites, Ana. Como é que está essa questão das hepatites? Virais, lógico, a medicamentosa também, né? Tá. As hepatites virais, né, que são o meu carro-chefe, né? Em relação à hepatite, eu vou separar, né? Então vamos começar a falar, bom, a hepatite A, né? Ela já a imunização ela já é obrigatória, né, na faixa pediátrica, né? Então a gente já consegue ver, né, uma queda dos índices, dos números, né? E ela costuma ser autolimitada, na infância, na maioria das vezes os casos são leves, né? Então provavelmente assim, uma doença que se todo mundo se vacinar, ela vai entrar em extinção, né? Hepatite B, ela também existe vacina obrigatória também, né? Já na hora do nascimento, né? Nasceu, você já recebe a primeira dose, né? E ela, assim, são 3 doses da vacina, 95% das pessoas vacinadas, né, vão ter uma boa resposta, no entanto, 5% não vão responder à imunização. Então, esse público, ele vai ficar vulnerável a se contaminar com o vírus da hepatite B, né, que pode ser transmitido tanto por via sexual quanto percutâneo, né, com objetos pérfuro-cortantes. Numa ordem menor, por exemplo, aqui a população tem costume, né, de tomar chimarrão, né? Sim. Então, naquele paciente que tem ferida, né, oral, né, e for portador, né, então ele também pode transmitir, né? Ela tem um tratamento, só que o tratamento, ele assim, na grande 99%, ele é um tratamento crônico, né, e a cura, ela é menos de 1% que a gente consegue atingir, né, das pessoas que tratam. Mas tem controle, né? E aí, para sua prevenção, a gente orienta o uso de preservativo, né? Inclusive, né, para os pacientes usuários de droga, né? Ideal não usar, óbvio, né? Mas se for usar, pelo menos use agulha descartável. E assim, sintomas assim iniciais de alguém que tem hepatite, para servir de alerta aí. Porque é arrastado, né? O sintoma muitas vezes se manifesta bem tardiamente. Às vezes os sintomas vão ser leves, moderados ou até graves, né? Nos sintomas leves, dependendo da magnitude, o paciente nem vai procurar médico. Então ele não vai nem saber que ele se contaminou por uma hepatite A, B ou C, né? E aí, né, quando ele tem principalmente icterícia, né, que é aquele amarelão bem evidente dos olhos, né? Aí assim fica mais fácil para ele buscar ajuda, porque aí chama atenção, né? E aí ele vai descobrir o que ele contraiu e tratar ou não, né? Inclusive a hepatite C, o tratamento dela evoluiu muito, né? Eu acho que na tua época ainda era feito interferon, não sei se você vai se recordar, né? Era quase uma quimioterapia, né? Era horroroso o tratamento, por vezes os pacientes desistiam, né? Hoje a gente consegue, por vezes, o tratamento ele dura 3 meses, 2 comprimidos dia, com a taxa de cura com interferon era de 50%, né? Hoje, com o tratamento atual, é acima de 96% de cura para hepatite C, né? E aí o paciente, ele pode ter sintomas gastrointestinais, dor abdominal, diarreia, a icterícia, que chama muita atenção, né? Só que nem sempre ela está presente, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, não necessariamente todos presentes. Você quase já respondeu a uma outra pergunta aqui, que as doenças virais têm alguma característica em comum? Olha, na grande maioria, né, assim, dependendo do tipo viral, né, eu posso ter determinados sintomas que inicialmente não tem como a gente diferenciar, né, se é uma dengue, zika, chikungunya, de uma contaminação por HIV, citomegalovírus, Epstein-Barr, herpes, que são infecções que mimetizam, né, um determinado grupo de patologias, assim, que a gente
chama de monolike, que o começo ele é igual para todo mundo. Febre, né? Às vezes o paciente está com 2 dias de febre, né? Dor, mal-estar. Doutor, o que eu tenho? Né? É uma pergunta bem difícil da gente responder, assim. Às vezes, até quando ele vem com mais dias de evolução, continua sendo difícil. E aí a gente vai fazer sorologias, né? Dependendo do dia de infecção, de sintomas, né? A gente tem que obedecer determinados dias de sintomas para a gente pedir sorologias e aí dar o diagnóstico, porém nem sempre é possível. Tem que fazer nos filtros aí, né? E importante é isso aí, né, Ana? Qualquer sintoma, qualquer sinal, né? De alguma doença infecciosa. Assim, as doenças virais, a grande maioria são autolimitadas, né? Elas vêm e vão embora sozinhas, né? Mas existem doenças, infecções que precisam de tratamento específico, né? Então, não melhorou ou, né, assim, é importante buscar auxílio médico, né, e possibilitar, né, de fazer o diagnóstico. Às vezes a sorologia vai vir, o paciente já está lá no 14º dia de início dos sintomas, o paciente já está com a vida dele resolvida e chega a sorologia, olha, você teve citomegalovirose, né, e aí, o que eu tomo? Nada. Né? Só tem alguns determinados cuidados, mas já passou. Já passou. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Pergunta que veio para nós mesmo. Mulheres com HIV, Ana, não podem engravidar? Nossa, claro que pode, né? E engraçado que eu estava falando isso para uma paciente, né? Todo mundo que eu atendo, eu faço questão de falar, né? Paciente com carga viral, que é um exame que a gente faz, é como se fosse uma quantificação de vírus no sangue, né? Aí, para explicar, né, para a população, eu falo assim, sabe aquele sanguinho que foi coletado? A gente coloca no microscópio de uma forma bem simples, né? A gente conta quantos vírus tem ali naquela quantidade de sangue coletada, né? Para o paciente que trata, ele não vai encontrar vírus, né? Então, o resultado vai ser não detectado, né? Então, esse paciente não detectado, além dele não ter risco de adoecer, né, pelas doenças oportunistas, ele também não transmite, nem por relação sexual, nem por sangue, ele não transmite, ponto, né? Então seria até mais seguro você relacionar com uma pessoa que é soropositiva, que tem ali os exames dela, né, uma lista ali, desde quando ela iniciou o tratamento, sempre não detectada, do que uma pessoa desconhecida, que você não sabe o status sorológico dela, né? E aí, para responder essa pergunta, né, as gestantes, para a mulher em idade fértil, né, até então, tempos atrás, a gente encaminhava para inseminação artificial. Só que, né, eu nunca consegui encaminhar o paciente, né? Mas hoje não, isso mudou, graças a Deus. Como não transmite, né, a gente tem várias formas, além do paciente não transmitir, eu ainda tenho outras frentes, né, para fazer com que eu diminua ainda mais, por exemplo, naquela paciente que toma irregular, e talvez exista um risco mínimo, né, por conta, mas é questões inerentes ao paciente mesmo, né, eu consigo diminuir ainda mais o risco do parceiro, né, de se contaminar. Então, sim, elas podem engravidar, né, o parto, a via de parto, né, que até então, tempos atrás, a gente orientava que era só cesárea, não, pode ser parto normal, parto cesárea. A única diferença, né, é que ela não vai poder amamentar, né, mas fora isso, não. E só para falar um pouquinho de prevenção, né, de HIV, de transmissão, né, fora o uso de preservativo, né, a gente tem disponível no SUS fazer PrEP, que é terapia antiviral de uma forma mais simplificada naquela pessoa que se expõe mais à infecção, então ela vai tomar continuadamente essa terapia, esse medicamento, para caso houver contato com o vírus do HIV, ele estar protegido. Sim. Olha, sua pergunta é difícil aqui, mais uma aqui, ó. Essa aqui é bem aberta. Tem algum outro mito que muita gente acredita? Em relação ao próprio HIV? Ao próprio HIV. Ah, tá. Eu gosto muito desse assunto, né? Eu, particularmente, existem ainda existe muito tabu, preconceito em torno dessa entidade, né? Desse vírus, né? Então,
E eu acho assim que o preconceito, né, ele anda muito lado a lado com a ignorância, né? E o HIV hoje, ele já foi muito desmistificado, né? Com o advento da terapia, ela só veio a melhorar, né, a qualidade de vida do paciente. E aí, né, os meus pacientes eles ainda relatam, né, que eles sofrem preconceitos das mais variadas formas, dentro de casa, no trabalho, né? E eu falo sempre, eu reforço, olha, você que está indetectável, você não transmite, então pode beijar, pode abraçar, comer no mesmo prato, colher, garfo, faca, usar toalha, roupa de banho, cama, não transmite. É um alento isso aí. Total. Muito bom, muito bom. Bom, Ana, já estamos aí estourando o nosso tempo. Que pena. Eu vou ter que te dizer que foi muito bom conversar com você. Eu adorei. Assim, no início, né, a gente sempre fica meio preocupado, né? Será que eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria, expressar da maneira correta? Mas eu acho que pelo que nós já sentimos aqui, foi excelente. Nossa, que legal, que bom. E assim, você veio ganhar um presente, vai ganhar mais um presente agora no final. Uai, gente! Não acredito. Não, porque realmente, olha, Ana, como é que você falou, Ana? Ai, meu Deus. Você falou que eu fui, depois de muito tempo, a única pessoa que conseguiu te trazer para uma entrevista. Foi. Porque quem me conhece sabe que isso aqui é um evento raro na minha vida. Eu ceder a uma entrevista. Eu falei para ele, foi a primeira pessoa que eu falei, sim, vamos, né? Sim. Todas eu dei trabalho, eu corri, né? Quase uma maratona, escondi. Legal, então nós fomos privilegiados, viu, pessoal? Então, mas foi muito bom. Olha, um presente, se você quiser abrir aí também. Sério? Com certeza. Ai, meu Deus. É um prazer receber você aqui. Ai, gente. Que lindo. Certificado de agradecimento em homenagem à doutora Ana Paula. Isso. Conferimos esse certificado para expressar nossa gratidão por compartilhar no podcast Café com O2 a sua presença, suas experiências e informações de grande relevância para todos nós. Nossa, que honra. Muito obrigada, muito gente. Muito bem. Obrigada. Pessoal, muito obrigado novamente por estar conosco aqui nesse sábado. Esse podcast vai estar na íntegra em algumas plataformas, né? Por exemplo, lá no Spotify. No Spotify, os nossos últimos podcasts estão em vídeo, não estão só com áudio, então é legal se vocês quiserem depois assistir com calma, está à disposição, tá? Agradeço vocês e até o próximo episódio.